close, me deitou toda. Anotado, more, amada. Olha esse close. Olá, sejam muito Bem-viados! Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Pedro Aqui é o Clayton. Aqui é o Lucas. e nós somos o podcast Bem-viados. Gente, antes de entrar no tema, eu queria falar uma coisa sobre o episódio passado e uma coisa que tá rolando com todos nós. Estamos todos impactados por isso, que é o coronavírus. Que eles estão É. percebendo pelo áudio, talvez. Então, primeiro que é sobre o que a gente falou disso no episódio passado, que a gente fez uma comparação com o HIV e tudo mais, e eu continuo achando aquela comparação boa, porque os dois vírus estão cheios de desinformação e preconceito, que no caso do corona é a desinformação tipo, não adianta todo mundo andar de máscara se a pessoa que está infectada não andar de máscara. E também a questão do preconceito, porque o povo tá jogando tudo a culpa nos chineses e falando que eles comem de tudo e que todos os chineses têm culpa e tudo mais. Então, Para acho que... aproveitar e serem xenofóbicos, né? Não, falaram que era de laboratório o vírus também. Ai, gente, eu não aguento mais ver esse post no meu Facebook falando que a China queria enriquecer. Isso que é uma teoria, a teoria da conspiração, né? Ah, mas eu tenho uma teoria da conspiração, mas na verdade não é conspiração. É tipo assim, o que esse vírus tá causando já no mundo, né? Porque assim, a gente vinha desconfiando de... A gente que eu falo é uma parte da população, né? Não todo mundo. Desconfiando de cientista, aí tinha os antivacina, aí tinha o povo da Terra plana, e tipo, do nada a Terra deu um giro que todo mundo tá louco pelos cientistas, tipo, protegendo os cientistas, todo mundo na área da saúde, protegendo o povo da área da saúde, tipo, sabe, celebrando essas pessoas, indo atrás. Todo mundo agora vendo realmente, assim, o que tiveram tempo para ver durante 30 anos, né, desse presidente, finalmente ele tá ficando insustentável, ele Com as ficar desse declarações, né? as declarações, então assim, tá ficando insustentável pra ele, a galera tá percebendo. Então eu acho que ao mesmo tempo que é uma coisa horrorosa, que todo mundo vai sentir, a gente tá no início ainda da epidemia e tal, é uma coisa bem séria que vai acontecer. Só que existe essas coisas. Gente, eu não tô com corona, tá? É alergia. Será? Alergia. E, enfim, e essas coisas estão acontecendo tem um lado positivo, assim, bem entre aspas, tá, Sim. gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas é isso, né? Da galera parece estar acordando, né? Pra gente realmente preservar essas partes. E que sirva de né, de alguma forma de uma lição de que a ciência é importante, né? Tanto que agora nosso destino está na mão da ciência, né? Então, para a gente começar a respeitar mais esses profissionais e, de alguma forma, o governo investir em educação, né? Porque é importante. Sim. E no início a gente estava até falando, né, no episódio do HIV mesmo, que as pessoas estavam um pouco, ai, gente, não precisa ficar nessa neura toda. Ok, eu acho que não precisa ficar numa neura toda, assim, de ficar uma coisa meio bitolada. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, sabe? Desde o episódio foi gravado final de fevereiro, né, gente? Não lembro. Sim. Final de fevereiro, então assim, acho que era um caso e olhe lá. Então assim, a gente tava meio que descobrindo como ia ser. E depois de que passou todos esses dias, assim, sabe, temos que tomar as maiores, como que se diz? Os cuidados, né? Precaução, a gente tem que tomar precaução, cuidado. Coisa que lá no início a gente, assim, não sabia que ia ficar nesse nível, né? E a tendência, por enquanto, em abril, ia ficar um pouquinho mais chata, né? Pra se dizer assim. Um Mas, pouquinho gente, toma decisão. eufemismo. Tome os cuidados, assim, tá todo mundo em quarentena. Acho que vocês estão percebendo pela qualidade do áudio. Não é o dos melhores, porque cada um tá na sua casa, em quarentena. Então, quem tiver oportunidade, por favor, fique em casa, porque é a maneira da gente não espalhar esse vírus por aí, né, gente? Sim. Não, eu tava até pensando no que eu falei no episódio passado da mulher do trabalho, que eu tava achando ela exagerada. Agora eu entendo ela, porque eu também tô todo paranoico. Gente, eu fui no mercado hoje, aquelas, né, ouvintes.
Fofocas, colocar as fofocas em dia. Fui no mercado hoje, assim, por motivos de. Temos que ter. Não sou dos doidos que ficou pegando 300 mil coisas, não. Pelo amor de Deus, é só coisas essenciais mesmo. E cheguei em casa, tipo, peguei um paninho assim com álcool e comecei a passar num dos produtos, gente. Sei lá, né? Ficar lá exposto, não sei o que pode ter. Ah, já tô nesse nível já. Então, eu fui no mercado hoje também e eu cheguei também doido, tirando a roupa, jogando na máquina de lavar, fui tomar banho. Só que eu não consegui higienizar os produtos porque eu não tenho álcool em gel em casa. Aí eu tô Gente, com esse medo, mas. não, ó, uma dica pra vocês. Vamos lá. Aquelas, não sei se funciona, né? Tô usando pra mim, não é nada comprovado cientificamente, né? Acho. Mas sabe aquele pinho-sol? Eu acho que é pinho-sol. Tem uma Aham, versão dele que tá assim, mata 90, porque ele é desinfetante, né? Mata sim. 99,9% dos germes e bactérias. Então, assim, tô utilizando ele pra fazer limpeza aqui em casa, maçaneta da porta, essas coisas. Porque o álcool Uhum, em gel também tá, tipo, falando lá que é 99 que ele mata, né? E é desinfetante também, enfim. E eu tô utilizando sim. isso, gente. E é baratinho, assim. Vão atrás de pinho-sol. Esse que tá 99,9% de eliminar os germes. Tá 3 e Hum. alguma coisa, paguei. Então, uma dica aí. Ah, Pelo menos pra limpar a casa e tal, essas coisas, eu acho que é uma boa, sabe? sim. Não, eu tô tão paranoico também do tipo, vai ser episódio sobre corona, não sobre o tema. Mas eu falei pro Cleiton que eu vou começar a fazer pão em casa, porque a gente gosta de pão fresco, né? E aí eu não quero ficar saindo todo dia pra comprar pão. Aí eu vou começar a fazer pão caseiro, porque eu não quero sair de casa. Tudo que a gente puder evitar pra fazer, eu acho melhor. Ontem mesmo a minha mãe queria pagar o IPTU. Aí ela ia descer lá pra pagar o IPTU lá na lotérica. Eu falei, não, filha, já tentei pagar pelo aplicativo e foi isso. É, Uhum, tem alguns lugares que tem, assim, óbvio que estamos falando de um lugar super de privilégio, né, gente? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu não tenho essa oportunidade, então, só que assim, alguns lugares de São Paulo tem um aplicativo que faz entrega de comida. De uhum, comida não, de compras, né? Farmácia e tal. Então eu vi que para dar preferência para isso, né? E assim que você receber a encomenda e tal, você fazer isso, a asepsia, né? Pegar o pacote, limpar com álcool, enfim, antes de levar para dentro de casa. Então dá, dá preferência para esses tipos de serviço. Em vez de você ir até o lugar, uhum. se tiver um aplicativo perto de você que faz essa entrega, eu sei que pode parecer muito, sei lá, white people problem nesse momento, mas se tiver oportunidade, tiver esse aplicativo e fazer entrega, eu já tentei baixar um aplicativo, eu não sei se são vários, eu não vou falar o nome aqui que a gente não tá ganhando pra isso, né? Mas se você procurar na internet, tem aplicativos que fazem entrega, assim, de compras. E, enfim, se tiver oportunidade, gente, melhor coisa, sabe? Fazer as coisas assim, à Sim. distância, online. Uhum. Bom, mas vamos pro tema agora. Vamos ver como vai ser no próximo episódio, né? Aí a gente dá mais notícias do corona. Esperamos que estejamos vivos. Exatamente. Notícia do corona e notícias nossas também, né, gente? Sim. Vamos lá. Mas Mas tá então, tudo certo, viados. é, vamos tomar as precauções. Exatamente. Bom, o tema de hoje é uma coisa que a gente queria gravar desde o ano passado, quando a gente estava fazendo aqueles episódios sobre cultura pop. Mas a gente acabou adiando, porque nem todos assistimos esse filme Eu! que saiu. Eu, no caso. Eu não ia apontar o dedo pra ninguém. Assisti esse ano, na casa de vocês, Aqui aqui em no meu pai. casa. Eles saíram e falaram assim, Lucas, agora é o momento. Me colocaram no sofá e colocaram um filme. Aí eu assisti. Bom, gente, o tema de hoje é Toy Story, mas também a gente quer trazer alguns paralelos que ele tem com Divertidamente. E a gente quer focar principalmente no Toy Story 4, que é o último que saiu. Então, só que queria lembrar que nós não somos psicólogos, tá, gente? Como vocês já sabem. Então vai ser devaneios, como sempre fazemos aqui nesse podcast. Sim, não, é muito doido porque a Pixar ela faz filmes incríveis, né? Eles usam o recurso da fábula, que é
a fórmula da Disney, né? Usar personagens que não são humanos, mas esses filmes super conversam com a gente. E o mais louco também é que, assim, o filme, igual a gente tá falando, né? Pode ter gente que falar, nossa, eles estão falando de um filme de criança. Gente, Uhum. quem Não. assistiu Toy Story ou quem assistir Divertidamente, vai perceber, assim, é um filme, eu acho que a Pixar, igual você falou, eles utilizam muito esse recurso porque eles têm que agradar tanto a criança, mas os Sim. pais também. Porque os pais que vão levar as crianças pro cinema, né? Pra assistir os filmes. E o Divertidamente é uma história muito pesada no sentido de se a gente for analisar, porque fala muito sobre uma menina entrando em depressão, basicamente. Né? E ela Sim. conta sobre essa mudança, que são várias mudanças que acontecem com ela e tal. E o filme utiliza de umas metáforas simples para explicar Uhum. pensamentos, para explicar emoções, para explicar Sim. psicologia. Isso é incrível demais, cara. É Ai, gente, é foda. perfeito. Não, eu tava assistindo esses dias e eu fiquei pensando, eu falei, mano, imagina o trabalho que eles tiveram com psicólogos Sim. para Uhum. eles fazerem as emoções e que isso faça sentido, e que não fique tão teórico Sim. e que fique uma forma dinâmica das crianças e os pais entenderem. Óbvio que a criança vai ver só o bichinho É. verde, azul e vermelho e vai achar bonitinho, e aquilo vai virar um brinquedo, né? Mas virou meme até, né? Tipo, ai, meus divertidamente tá tudo confuso na cabeça, enfim. Não, virou E vários memes, tem aquele lá. O que que seria, o que que se passa na cabeça dela? Aí tem assim, vários memes, né? O povo dançando, não sei o que, no funk. não, e aí desde que eu assisti esse filme, vários momentos, aí eu comecei a colocar coisas na minha vida e falo, nossa, nesse momento destruiu a ilha da amizade, por exemplo, e construiu uma ilha de Uhum. outra coisa. Ah, esse momento a ilha da família balançou e aí para tornar uma ilha outra ilha, né? E é tipo, se você parar para pensar, é constante essa mudança, né? Uhum. A gente destrói e constrói O ilhas o tempo tempo inteiro. inteiro, né? É porque eu acho que o filme também quis trazer que, tipo, quando a gente é criança, as nossas ilhas são de acordo com o que os nossos pais e a família vai construindo, né? E aí a Uhum. adolescência tem essa quebra de, a partir de agora, são as suas próprias Exatamente, ela decisões. quer se distanciar dos pais, né? A adolescência é muito esse período de negação. Tipo, eu não sou igual meu pai, eu não sou igual minha mãe. Então eu quero o Sim. tempo todo me negar a ser meu pai, a ser minha mãe. Então existe essa quebra, assim, na adolescência, talvez da ilha familiar, ou ela fica mais abalada, né? Uhum. Sim. E é uma construção de personalidade também, né? Porque a partir do momento que você quebra essas ilhas que foram construídas na sua infância, você Sim. acaba criando uma personalidade. Acaba criando a sua personalidade, né? E não o que foi imposto. Sim, sim. Mas é incrível, gente. Não, tem muita coisa desse filme pra se discutir. Eu já li tanto sobre ele, já vi tanto vídeo. O Eu louco. sou fanático. É meu filme favorito da Pixar de longe. Embora os filmes deles, assim, vários estejam entre os meus favoritos, mas esse é o top Sim. dos tops. Divertidamente, pra quem não assistiu, basicamente a história dessa família. E aí tem essa menina que chama Riley. E aí o que tá acontecendo com a Riley? Tá passando por um período de descobertas e de quebras de muitas coisas. Ela sempre teve a vidinha dela tranquila com os pais. E aí, dentro da cabeça dela, existem esses personagens, que é a Nojinho, o medo, a felicidade e a tristeza, se eu não me engano, e a raiva, né? E aí Sim. são esses personagens que cada personagem desse tem uma cor e tal, é um bichinho, e aí, de acordo com o que vai acontecendo na vida dela, por exemplo, se ela tá muito estressada, é a raiva que tá comandando. Se ela tá ali para fazer alguma coisa que coloca ela em risco, é o medo que age, então ela vai ter mais cautela para fazer aquilo. Então fala muito sobre a importância de todos esses sentimentos dentro da gente, a importância de a gente conseguir entender todos esses sentimentos. Sim. Porque só ficar só um não dá certo. Se só ficar raiva, a pessoa tem algum problema, entendeu? Então ela tem que passar no psicólogo, alguma coisa porque não tá certo. Se a pessoa só tem nojo de tudo, também tem algum problema. E o engraçado o que predomina na Riley o que acontece? Acontece uma mudança na vida dela, literalmente, e aí ela fica abalada. E o que acontece é a tristeza que vai, né? A felicidade e a tristeza, né? A felicidade, a Alegria, tristeza, alegria. a alegria. A felicidade, a tristeza decide sair. E isso é uma alegoria, né? Uma metáfora muito foda
eu acho, pra entender o que seria a depressão, porque é a falta da felicidade, né? E para entender também, é uma coisa que a gente falou muito no episódio com o nosso amigo Jordana, que a gente precisa entender que a gente precisa desses sentimentos, assim, sabe? A felicidade e a tristeza são parte dos seres humanos. Faz parte. Eu acho que o momento que a gente vive hoje, a gente quer muito estancar algumas coisas. Gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não tô falando de pessoas que realmente precisam de tratamento, sabe? Realmente precisam de remédio. Essas pessoas realmente precisam fazer terapia, fazer seus tratamentos. Mas eu acho que hoje em dia a gente tá num sentimento de assim, qualquer dorzinha a gente quer tapar aquilo. Seja com remédio, seja com uma série, tá? Eu não julgo, mas eu acho que a gente tem que sentir também aquilo, sabe? Eu acho importante a gente sentir o sentimento, sabe? Vivenciar aquilo. Pra gente até poder, tipo, parar e falar, tá, beleza, o que tá acontecendo? Tá, tô sentindo isso, por que eu tô sentindo isso? Ah, é por conta disso, disso, disso. Porque você vai se entender, sabe? Quando você sente. Se você tapar aquele buraco, você vai estar ignorando aquele sentimento. E não é o legal a se fazer. E esse filme de Divertidamente, gente, basicamente fala sobre isso. Olha que complexo. Fala sobre todas essas coisas usando desenhos, usando. Sim. É muito louco. É muito doido. Sim. É muito foda. Não, e eu acho assim que a essência também desse filme é a trajetória da alegria. Porque não é só a Riley que tá mudando e tá se descobrindo. Eu acho que se tivesse um Divertidamente dentro da alegria, iam ter vários também, né? Tipo, mostrando que dentro dela tem medo, tem raiva, tem todos esses sentimentos. Porque a todo custo ela tenta fazer a Riley ficar feliz. Ela nunca pode ter outro sentimento além de felicidade. E, e eu acho que também mostra isso, que, tipo, é isso que você também falou, Lucas, de que, tipo, você tem que, às vezes, aceitar que você sente raiva, que você sente nojo, que você sente medo, que você fica triste, chora. E eu acho que esse é um dos grandes temas, assim, do filme, que é que para ter os momentos felizes, tem que ter os momentos tristes, né? E um completa o outro, porque até então, cada vez que a Riley ela é dirigida com um desses sentimentos, gera uma bolinha de uma cor, da cor do sentimento, né? A lembrança, né? Gera uma lembrança que é de acordo com cada sentimento. Se ela tá com raiva, é vermelho, se ela tá triste, é azul, enfim. E aí, no final do filme, depois, eles veem que eles conseguem mesclar. Eu consigo sentir nojo e ficar feliz, por exemplo, né? Uma coisa. Eu consigo ficar triste e ter momentos de felicidade logo depois. Então, e é isso, tipo, e a partir do momento que a própria felicidade entendeu isso, ela conseguiu resolver o problema da Riley, que, tipo, ela só precisava se perder para se encontrar. Tipo, basicamente isso. Poético. E tem duas coisas sobre isso, que é, a primeira, você repara que naquele momento icônico do filme que os pais estão discutindo, que os sentimentos deles estão todos equilibrados. Não é um comandando, são todos Sim, juntos. sim. Ai, nossa, é verdade. Sim. Sim. E ela, quando criança, assim, eu acho que as crianças em geral, elas querem ser só felizes, né? Elas são comandadas pela alegria. Pelo menos eu fiquei me identificando muito com isso quando eu assisti o filme. Que a minha criança era muito feliz. E a gente tem essa lembrança, né? Muito feliz da infância. Mais da Quer dizer, né? A maioria das pessoas, né? É relativo. Mas eu também sinto isso. Quando eu olho pra minha infância, eu lembro muito de momentos felizes, assim, sabe? É mais gostoso. Sim. Apesar de que passei, sabe, coisas tristes também, enfim, familiares, blá blá blá. Só que eu tenho uma lembrança mais feliz mesmo da infância. E aí, quando eu olho pra adolescência, por exemplo, minha adolescência foi horrorosa. Foi horrível. Foi horrível minha adolescência. Foi super complicada para eu conseguir entender. Eu acho que esse sentimento, sabe, os meus divertidamentos, eles ficavam o tempo inteiro brigando entre si. E aí eu não conseguia colocar aquilo ali, tipo, gente, calem a boca, sabe? Era complicado. É que eu acho que a adolescência é a fase o que significa adolescência é mudança, porque você não é nem criança e nem adulto. Você não é tratado nem como criança nem mais como adulto.
E aí seu corpo tá mudando, tipo, começa a crescer pelo onde não tinha. Você começa a perder uma inocência que você tinha antes. Então é muita coisa para criança, né, o pré-adolescente conseguir lidar com tudo isso, né? Então se ele não tiver uma base, uma familiar, e acho que até quando tem, é um momento que é tipo muito pessoal mesmo, né? De, tipo, a criança nem sabe o que tá acontecendo com ela, com o corpo dela. E ela não vou conseguir falar, experiencia várias coisas também. Eu não sei se é normal, mas, por exemplo, eu na minha adolescência, eu tentei passar por várias fases, assim. Tipo, eu tive uma fase mais gótico, eu tive uma fase não sei o quê, eu tive uma fase mais emo, eu tive uma. Até eu conseguir encontrar, tipo, me encontrar não só num grupo, mas me encontrar eu, sabe? Tipo, é muito o desenvolvimento da personalidade. Porque eu falava, eu vou ser gótico. Aí eu falava, mas eu não gosto só disso. Aí depois, não sei o quê. É uma constante mudança, é uma constante busca. Porque eu acho que é isso, a gente tá tentando separar essa imagem que a gente tinha, sabe? Eu não sou mais inocente. Tá, quem eu sou, então? Sabe? Quem eu sou? Então é onde começa a fase da descoberta, assim, né? Por nós mesmos, pelo nosso eu, sei lá. Não, e trazendo agora o Toy Story, que, tipo, o fala sobre um tema, que é quando a criança, tipo, na verdade, todos os filmes, aí eu e o Pedro, a gente reassistiu nesses dias de quarentena, e todos os filmes, basicamente, é sobre como o Woody lida para ele não ser jogado fora, ou substituído, ou... Nossa, que pesado! Todos os filmes é sobre isso. Sim. Tipo, Ele tem essa crise de abandono. sim, total. E, tipo, Tem. ele tem muito paralelo com a alegria lá do Divertidamente. Ele Porque quer fazer o outro feliz. ele quer fazer o Andy o tempo inteiro feliz, ele acha que o papel dele é esse, e que todos os momentos com ele, com o Andy vai ser feliz. Gente, mas vamos lá. Trazendo pra realidade isso do abandono e tal, é muito louco, porque existem muitas relações, não só amorosas, né? Mas vamos focar na amorosa, mas outras de amizade e tal, que as pessoas querem fazer sempre o outro feliz e esquecem delas mesmas. Isso é muito Sim. louco. Isso é muito louco. E é um caminho, assim, para você aprender. É só com a vida mesmo, só com, sabe, você passando pelas situações. Porque, mano, a gente sempre a nossa sociedade sempre coloca que a gente tem que valorizar muito. Assim, sempre quando a gente nos quer em primeiro lugar é visto com maus olhos, né? Tipo, a gente, por diversas vezes, nos anula pelo outro. E eu não sabia desse rolê do Woody, não. Assim, quer dizer, nunca tinha parado pra pensar por esse lado, sabe? Então, a gente reassistindo, eu falei até pro Clayton, tem esse tema de ser com esse complexo de abandonado, né? E aí eu falei pro Clayton que brinquei, né? Sem spoiler, mas que o Woody ele tá em várias relações monogâmicas entre os filmes e aí no final ele descobre que ele precisa de uma poligamia. Amor livre. É. Não, mas porque o carinho que ele tem pelo Andy é totalmente idealizado, né? Que o brinquedo vai fazer a criança se sentir. É o amor romântico. E ele fica preso muito ao passado, às coisas que eles viveram. Então, tipo, ele não conseguiu entender que o Andy cresceu e que não vai mais querer brincar com ele e tal. Então, tipo, e isso traz o contexto muito triste, né? Que você fica, nossa, mas por que não pode ser assim? E isso é muito relacionamento, tipo, quando você termina um relacionamento, você fica pensando, nossa, mas a gente viveu aqueles momentos bons, mas por que a pessoa mudou? Por que acabou aquilo, né? E você não pode ficar preso todo o tempo no passado, né? Não é porque foi bom que tá sendo bom agora, e que você tá sendo desejado no quesito de querer estar junto com a pessoa, né? Porque é isso. Vai ser sempre aquilo, né? Não vai mudar. Vai ficar... E aí é difícil de aceitar, né? Que ele
pode ser um brinquedo livre também. Ele pode ser um dono, mas ele pode ser Sim. um brinquedo livre. É muito monogamia e não monogamia. Eu tô passada com esse papo. A gente super discutindo aqui umas questões com Toy Story. Ai, maravilha. E é muito doido, porque assim, quando a gente assistiu o terceiro Toy Story, a gente achou que aquilo era o final e veio notícia do quarto filme e a gente Sim. falou, que porra que eles vão contar agora, né? Mas reassistindo todos, você vê que tudo dá naquele quarto filme. Não tinha como Gente, o fugir terceiro das eu chorei questões do tanto, quarto eu filme. chorei tanto. Aquele terceira do urso. Eu também. Eu, cho- Nossa, eu choro pesado. toda vez. Uhum. Não, e é uma saga que envelheceu muito bem, né? Assim, né? Ai, nossa, vocês chegaram a ver? Porque assim, a gente não Uhum. tem noção sobre isso, né? Mas quando foi pra lançar o 4, saiu umas fotos assim, high definition, como Ah, que estavam as coisas. E a os gente vai fazer uma pelinhos comparação e na fala, gente, blusa era podre do. mesmo. Sim. Não, a gente tava vendo que, tipo, no primeiro, na festinha do Andy, todos os convidados é a mesma cara do Andy. Aí tem a irmã do menino lá que taca terror nos brinquedos. Ela é a cara do Andy, só que com cabelo. É O muito menino que taca terror é o Andy de aparelho. Nossa, saudades. E ainda assim foi revolucionário, né? Aí eu jogava tantos jogos também, que tinha os jogos de Toy Story, né? Vamos deixar no passado, revelando a idade aqui já. Tinha. Não, mas agora puxando também pro primeiro filme, que eu queria passar por todos os filmes e falar as ilhas de personalidade que o Woody tinha que derrubar em cada uma. É, e aí no primeiro, trazendo um paralelo com a alegria do Divertidamente, os dois precisam aprender a dividir, né, o espaço deles. Que aí o Woody, ele ganha esse irmão mais novo, que é o Buzz, e aí ele lida super mal com isso. Ele não quer dividir o espaço dele de favorito do Andy. E a alegria também, ela precisa aprender que o espaço não é só dela, que ela precisa ceder o espaço para os outros sentimentos. Então, assim, o Woody, ele acabava tendo na mente dele uma ilha de personalidade que era ele mesmo. Que era o Narciso, né? E aí ele precisava derrubar isso pra aprender a ser menos egoísta. O segundo filme, quando o Woody descobre as mudanças. Ah, e esqueci de falar também, né? Que nessa conversa que a gente tava tendo sobre as fases da vida, da infância, da adolescência, os Toy Story super se encaixam com isso, porque o primeiro é super o Woody, uma criança. E aí agora no segundo Sim, e o filme ele terceiro, parte pra o terceiro, adolescência. quando lançou, Que é quando ele. éramos adolescentes, pelo menos. Eu acho que eu tinha 17, foi em 2010, né? O terceiro. E fala muito sobre essa quebra, né? E aí, entrando Sim. já pra uma fase adulta, realmente conversa muito mesmo. É bem na época que o Andy da tá na adolescência pra faculdade adulta, né? também, né? Em 2010 era Sim, quando a gente sim, estava sim. iniciando na vida universitária, né? É, Nossa, super a gente fala de Harry Potter que também, acompanhou a sim, gente sim, crescendo, pai. mas o Toy Story também, né? E eu sigo. Agora eu tô ansioso pra ele acompanhar as minhas próximas fases da vida, porque Pixar, eu entrego em suas mãos todas Você as ficou com medo continuações do 4 ser um do Toy lixo? Story. Não tenho mais medo. Ah, sim. Uhum. Fiquei. Sim, né? Porque o final do Também terceiro foi não perfeito, tem nada né? dali. Tava Foi fechado, mas difícil, mas a gente entendeu que dava pra ter um final ali, né? sim. Não, e agora a gente vê que eles podem falar sobre muitas coisas da vida, muitas fases da vida. Mas continuando sobre o segundo filme, que aí não sei se é a melhor metáfora, mas o Woody ele vê mudanças no corpo dele, né? Que é a nossa adolescência. E aí ele começa toda essa reflexão sobre a finitude dele e eu vou ser abandonado de novo. E aí ele busca outras formas de viver. E a ilha de personalidade que eu acho que ele tem que derrubar no segundo filme é da infinitude. Porque ele precisa entender que ele não é infinito, mas ao mesmo tempo aproveitar a finitude dele da melhor forma possível. Aí no terceiro, que nem a gente falou, é
da adolescência pra fase adulta, né? Que aí ele, de novo, com medo de ser abandonado, mas dessa vez com muita razão, né? Porque o Andy cresceu e tá indo pra faculdade. Mas aí ele também começa a procurar de verdade uma forma nova de mudança. E não só pra ele, mas pra todos os amigos dele. E a ilha de personalidade que eu acho que ele tem que derrubar nesse terceiro filme E é se a do libertar próprio dele, Andy. no caso. Se libertar do Andy, porque o Andy cresceu, ele não vai mais brincar com Eu, eles. Não exatamente. adianta E é insistir muito foda, nisso. né? Porque às vezes a gente insiste umas coisas que já deu, né? Em vários lados da nossa vida. Story Sim. Story dando na nossa cara, falando, para de procurar Nossa, o né? ex. Quem diria? Em vários lados. Não só de namoro, sabe? Mas assim, um emprego que às vezes a gente vê que, mano, que não tá dando mais certo. Relação com a família, né? Relação com a família, você já vê que não tá dando certo. Um estilo de vida seu que você tá levando, que você fala, mano, não vai me levar a lugar nenhum. Assim. Então, assim, às vezes a gente, sei lá o porquê, por apego, por trazer uma lembrança boa de um tempo bom, a gente se apega naquilo e a gente fala, não, eu não vou aceitar mudança, não. Vou segurar você aqui, vai ser isso. Mesmo fazendo super mal pra gente, né? Sim. É porque a pessoa não percebe, né? E eu tô Sim. falando como, tipo, como se super aceitasse, mas não. É difícil aceitar a mudança. É super Mas é que, difícil. mas é que eu acho que a gente acha assim, que é como é doloroso mudar, porque é doído mudar, né? Lógico. A gente acha que é mais doído do que continuar. Só que depois que a gente muda e a gente vê o que a gente passava, a gente falava, como que eu aguentava passar por aquilo? Porque, Nossa, amigo, sim. Nossa, não é? Porque, tipo, continuar na dor dói muito mais do que você mudar e sofrer uma fase mínima de adaptação e seguir a vida. Mas não, a gente acha que mudar dói mais. E aí, por isso que Sim. eu acho que tem essa trava da gente não conseguir ser tão resistente à mudança, né? Nossa, gente. A gente tá muito filosófico nesse Nossa! Por isso que eu falei que eu não tô brisada. Só brisa. Quarentena, amores, quarentena. É isso. Mas sobre isso que vocês falaram, eu acho que o quarto filme é o que principalmente mete o pé na porta sobre esse tema, que é você tem que mudar. Você não adianta você insistir em um formato de vida que você tinha antes que Sim, não assim, adianta. ele não se dava nem ao ponto de conhecer, né? E isso acontece com muitas pessoas. A gente fica tão travado que a gente acha que o nosso mundo é só aquilo que está ao nosso redor, aquela nossa bolha. E a gente não olha ao redor para conhecer outras realidades, Sim. que existem outras realidades. Não só a nossa Uhum. realidade, que talvez a outra realidade também seja legal, seja ok, entendeu? Pode funcionar para outras pessoas também, ok. Uhum. Isso a gente pode envolver várias coisas. Por exemplo, igual vocês estavam falando, de monogamia, de relações abertas e tal. Ele vivia naquela bolha e ele achava que era só aquilo o jeito certo de se viver. E aí ele sai Sim. pro mundão, vê que tem gente. Aquelas, né? Ele sai pro mundão, vê que tem. Vai pra balada, conhece uma Vai pra garota balada. Mas você vê que é uma. empoderada. A Você vê- personagem lá da menina lá, gente, super empoderada, maravilhosa. Eles super trouxeram pra realidade, assim, tipo, né, 2019, 20. Foi muito Uhum. legal. E aí ele conhece outra realidade. Ele para e fala, opa, então dá pra ser feliz dessa forma aqui também, né, gente? Sim, tem até uma. E dá pra ver, tipo, esse Sim. apego que ele tem de. É tipo um sanguessuga, na verdade, né? Porque quando ele era do Andy, ele tinha que fazer tudo pelo Andy, não sei o quê. Quando ele passa pra. Ai, como que é o nome? Ah, da menina, eu esqueci o nome dela também. Nossa, eu esqueci É, também, né? gente. Vamos lembrar. Perdoem. Foram 3 filmes com o Andy e 1,5 com a Peraí, vou menina. pesquisar aqui, peraí. Entendam. Não, mas só uma coisa pra falar da Beth, que reassistindo eu e o Clayton reparamos e ficamos pensando, né? Se eles tinham em mente mesmo que eles iam continuar a partir do terceiro. Porque tinha essa lacuna da Beth. A Beth não aparece no terceiro filme Uhum. e eles comentam sobre isso. E aí a gente ficou refletindo, Eles já né? sabiam, Se nossa, eles se aproveitaram do tinham gancho. planos, porque. Bonnie. Bonnie. Então, e aí,
quando ele vai pra Bonnie, ele fica tipo, não, porque a Bonnie tem que ficar com o garfinho, ela não pode perder o garfinho é a felicidade dela, que não sei o quê, papapá. E aí a Beth fala, crianças perdem brinquedos todos os dias. Então, tipo, a criança vai conseguir lidar, ela vai ficar triste um pouco, daqui a pouco ela vai melhorar. Agora, tipo, você que tá querendo que ela fique fissurada no garfinho, né? E aí tem outra parte que ele fala assim, Sim. ela fala, mas por que que você quer tanto que dá o garfinho pra ela? Aí ele fala que não sabe, ela, por quê? Por quê? Aí ele fala, porque é o que eu tenho pra fazer. Eu não tenho outro propósito de vida. E é isso, tipo, Ai, pesado! Meu a Deus. gente quando fica nesse ciclo de vicioso, de relacionamento abusivo com os pais ou no emprego, enfim, a gente não acha que só tem aquilo pra fazer, que a nossa missão é viver aquilo. E não, tem outras possibilidades, né? Uhum. Não, inclusive nessa parte tem aquela fala maravilhosa dela que ele fala pra ela, você não entenderia, você é um brinquedo perdido. Aí ela fala, Sim. você que tá perdido. Ai, que tapão, né? Delicioso. Mas, enfim, só pra finalizar essa parte das ilhas de personalidade que precisam ser derrubadas. A do Woody, como ficou claro nessa conversa, é sobre ele ser uma propriedade. Ele não precisa ser de alguém pra ser feliz. Sim. E quem sabe vai ter outro filme pra gente descobrir se realmente ele conseguiu, né? Porque não mostra É. uma mudança, mas não que ele conseguiu seguir e lidou com isso, né? E esse quarto filme é exatamente sobre isso, né? A consequência do terceiro filme, né? Ia dar certo com a Bonnie? Só porque aquela foi a conclusão do filme e deu certo? Não, se você pega pra analisar, tipo, eu tava pensando no Uhum. Divertidamente, sem a parte do sentimento. Se você for ver, ele sem essa parte por dentro que tá acontecendo com a Riley, é tipo, não é nada, né? Uma situação, tipo, ela mudou de cidade, aí ela foi pra uma Uhum. casa, ela ficou triste, brigou com os pais, enfim, tentou fugir, e tipo, tanto que enriquece essa parte do Sim, se olhar de fora, né, vai falar, comportamento de criança, é isso mesmo, não sei o quê. Aí quando você para analisar o que pode se passar na cabeça da pessoa. Não, e aí você se sente compreendido Uhum. também, né? Porque você fala, mano, não sou só eu que passo por essas coisas, né? Tipo, gente passa. Mas essa é a magia da Pixar e das fábulas, né? Contar uma história e a gente se identificar, mesmo que a história não Passou, seja né? exatamente uma coisa que a gente passou, a gente entende que aquilo ali poderia ser uma coisa relacionada a outra, tipo, a nossa entrada na adolescência mesmo. Sim. Aquele filme Up é da Pixar também? Sim. Ai, gente, realmente, a Pixar é um hino. Uhum. É um hino. Não, e esse é um outro filme que também dá super pra relacionar. É um filme muito doido, né? Cachorros falando, Narceja e casa voando. Mas se você vê nas entrelinhas, é exatamente esse tema de mudanças que o. A gente, eu não vou lembrar o nome do Sir protagonista também. Frederickson. Isso, o Frederiksen. Ele não tá aceitando mudanças ali. E toda aquela jornada deles é pra ele aprender a deixar coisas pra trás. Ai, Sim. gente, que hino. É Uhum. verdade, Mas, real. gente, é um filme que te dá um soco no estômago nos primeiros 10 minutos. Nossa, Começa os por aí, primeiros. né? Ai, Nossa, a cena lá do quadrinho. Ai, meu Deus. Sim. Não, pesado. uhum. Mas é tão bonito. Inclusive, tem gente que faz crítica a esse filme falando que depois dessa primeira parte não tem mais nada de interessante. Mas, gente, o filme inteiro é muito foda. É um dos melhores filmes da Pixar também. Sim. E a relação dele com o menininho também, né? Uhum. Porque É muito sobre a jornada, gente. Eu acho que exatamente. é sobre a jornada. É a jornada que importa. Sim. Sim. Ai, gente. A Pixar, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito quando a gente definiu esse episódio, ser sobre relações entre Divertidamente e Toy Story, eu pensei que todos os filmes podem ter relação com o Divertidamente, porque a gente pode ficar imaginando tudo que se passa dentro da cabeça dos personagens, né? E também
uma regra de roteiro essencial é que a jornada do filme vai transformar o protagonista. Pra que você vai contar uma história que não vai mudar o protagonista? Sim. Que outros filmes é da Pixar? Vida de Inseto, Ai, Monstros S.A., ai, Procurando Nemo, ai, Os gente, Incríveis, realmente. Ratatouille. Só ícone. Meu, é muito foda. Outros estúdios sonham. Nossa, o Nemo também é muito bom, né? Nemo eu lembro, nossa, Uhum. marcou muito também. Nossa. E é muito sobre a jornada também. Ah, é muito fofo aquele filme, você é louco. Ai, gente, se eu começar a falar de cada filme aqui, porque todos esses que eu falei estão entre meus favoritos da vida. É lindo. Sim, embora algumas continuações não sejam tão bonitas. É. Pois é, isso é verdade. É só pra mim, só as continuações de Toy Story prestam. Desculpa Nossa, quem gosta de Os Incríveis 2 ou Procurando Dory, mas são continuações que não chegam no nível do primeiro filme. Sim. São continuações que demoraram para ser feitas, então eles tiveram tempo Aham. de pensar e tal, né? E aí, não que não sejam boas, mas não é no nível, tipo, de superar ou igualar. Mas sobre o Toy Story 4, uma coisa que eu achei muito doida também, de reassistir tudo de uma vez, que é o Woody no primeiro filme fez toda aquela loucura pra ser o favorito, né? Pra o Buzz não ser o favorito. E aí no último filme, ele faz de tudo pra o Garfinho ser protegido. É doido como ele amadureceu, né? ele passa de um estado para outro, né? Sim. Mas eu acho que, tipo, ele tava transferindo, né? Porque eu acho que a grande. O Woody é carente, gente. Também, mas eu acho que Sim. ele gosta de se sentir importante. Então, independente se ele Uhum. é o favorito ou não, ele tá, tipo, eu estou ajudando a Bonnie a ficar feliz porque eu dei o garfinho pra ela. E não necessariamente Qual porque será ele. que era o Divertidamente que tava sempre com o Woody, hein? Porque assim, todos nós temos um pouco de Woody dentro da gente. A gente quer se sentir amado, a gente Sim. quer se sentir protegido, a gente quer se sentir respeitado e tal. Só que não excessivamente, né? Que é o caso que acontece com ele. Ele é muito extremo. Não sei que Divertidamente que tava ali com ele, coitado. Eu acho que era. Eu acho que pode ser medo, né? É o medo que É. controlava muito ele. Então, eu acho que em cada filme ele tá com um predominante ali. No primeiro é raiva, no segundo é nojinho, do terceiro é tristeza pra mim, e no quarto é medo. Sim. Mas claro que tem toda uma complexidade de sentimentos, e ele não tá sentindo uma coisa só, né? Ele tem vários sentimentos dominando. É muito doido ter um brinquedo ter desses complexos. Sim. Não, mas sobre isso de você que você falou dele se sentir importante, eu acho que faz todo sentido mesmo, porque ele que era o comandante ali, né, na casa do Andy, e aí no último ele não consegue comandar as coisas. E é doido sobre a mudança do tempo, né? E acaba ele mudando pra casa de uma menina, e aí mostra as mudanças que hoje em dia as meninas têm mais voz, né? Porque no quarto da Bonnie, quem tem mais voz ali são os brinquedos de menina, né? As bonecas. Sim, Brinquedos de menina, entre aspas, né? Por favor. Aham. sim. E quem é a líder lá é aquela boneca de pano lá, né? Sim. Ai, é verdade. Então. Uhum. E querendo ou não, eu acho que ele percebeu que ele tava sendo esquecido também, né? De. Ele tava ficando no armário Ele mais. tava ficando mais de lado, né? É. Então, tipo, não tinha mais espaço pra ele também lá na casa da Bonnie. Eu acho que Sim. ele mudar era uma coisa que não só interna, mas ele tava sofrendo pressões externas. Inevitavelmente ia Sim. acontecer de uma hora ou outra, né? Eu acho muito louco, gente, a gente saber a hora de sair também das situações. Sim. Uhum. Às vezes a vida te leva, né, a deixar a situação, né? Sim. Sim. Uma coisa também que a gente esqueceu de comentar, mas eu acho super importante é sobre a, entre aspas, vilã do filme, né? Ela fica procurando ter um dono.
assim, vou viajar de novo em todos os filmes, mas o vilão do filme sempre tem relação com a jornada interna do Woody. Né? Uhum. E ela tem tudo a ver com isso, porque enquanto ele tá seguindo em uma direção, ela tá seguindo na outra. Ele tá deixando de ser propriedade e ela tá querendo ser propriedade. Ai, gente, esse papo que a gente tá tendo aqui agora tá me vindo muito sobre relações. Porque pra mim é Sim, muito sobre relações isso. É muito sobre relações, mas inclusive é. amorosas, sobre, sabe, a gente querer um dono, porque isso... Você acabou de falar uma palavra que é muito da nossa diva, acho que dos nós três, da Regina, que ela fala muito sobre, tipo, que o casamento é a solução de todos os problemas. Isso foi vendido muito pras pessoas, né? E pra mim tem muita Uhum. relação. Posso estar viajando? Posso. Mas pra mim tem muita relação do tipo, eu só vou ser alguém quando eu tiver alguém, sabe? Vocês conseguem entender? Sim. Eu Sim. acho muito isso. Tipo, um dono, uma pessoa. Eu acho que faz super sentido, mas comigo, quando eu assisti o filme, falou muito sobre família. Hum. Que eu precisava deixar relações, me expondo aqui no episódio, né? Mas que eu precisava deixar relações familiares pra trás, É, porque eu não me encaixava mais com aquilo. sim. Acho que cada um vai bater com a sua história, né? Na verdade. Sim. Sim, Porque quem tá no trabalho tóxico vai falar sobre isso, quem tem relação ruim com a família ou com o namorado, eu acho que cada um vai bater de um jeito, né? uhum, Essa é a beleza da arte. sim. Pixar é arte, gente. Mas eu acho que tem essa associação mais forte com relacionamento de possessão e que você é destinado a ter uma pessoa só, que e que uma pessoa só tem que ser o suficiente para suprir todas as suas necessidades, fantasias e desejos, e o tempo vai passando, né? E a gente vê que não é. Que nem a gente pregou em vários episódios já, se a gente não encontrar a felicidade na gente mesmo, não adianta tentar procurar no Em outro. outras pessoas, é verdade. O Woody encontrou felicidade nele mesmo? Eu acho que sim. Você acha Então, eu acho que tá em construção ainda. que tá em É. construção, né? Eu acho que Até porque nada é perfeito, né? A gente nunca vai ser perfeitamente feliz. então, eu notei isso, sabe por quê? Hum. Porque. Ah, deixa eu falar, aquelas, né, louca? Na parte que o de encontra a Beth e aí ele fala pra Isa que ela tinha uma dona e que a dona chorava todas as noites, e aí quando Hum, a Beth ficou muito chateadinha. Então, tipo, quer sim. dizer que você é livre e você encontra outras formas de vida, que você não sente saudade, ou que você aceita, ou que você não lembra com carinho das coisas que viveu, né? Então, Uhum. é uma jornada e é um processo, tudo, né? A mudança, a gente também não tá falando aqui que, ai, mudar é mil maravilhas, mude, ai, saia do tóxico que Vai está ser no seu. rápido e simples, né? E não, É. tipo, é um processo, cada um tem os seus privilégios que vão te ajudar a passar por isso, né? Ou não, ou dificultar as coisas. Porque é difícil você sair de um relacionamento tóxico, é difícil você sair de um emprego tóxico, não é Ou de fácil uma você. família tóxica. Não é fácil você Sim. passar por esse processo, não é isso que a gente está querendo falar aqui. Mas é importante também a gente reconhecer o que foi bom no passado, né? Sim. Nossa, é verdade, eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Que a Beth, ela fica com essa reação. Lá. Sim. Gente, mas só um parênteses aqui. Toda vez que eu ouço o nome Beth, eu lembro do. O meu também é Beth. Ai, Mas vamos voltar ao foco. Beth, aqui também é. Gente, agora a gente vai seguir pro nosso quadro, que é as visões de Nath, da Nath. Vamos lá. Se você quer ter o futuro, acha que assim vai ser melhor. Só que nada é tão seguro. Vai, Ray, pode ser até pior. E, enfim, ela é uma pessoa espiritualista, ela lê baralho cigano, ela trabalha com espiritualidade e ela também é terapeuta.
Então, as coisas que ela fala aqui não é puro achismo, tá? Ela fez curso, ela tem cursos, ela é diplomada, tá, gente? Estudada para isso. Diferente do E Bolsonaro, ela sabe o que ela tá falando. ela sabe o que ela tá falando. E, enfim, e o nosso quadro, pra quem não conhece, é o quê? Você manda suas perguntas pra gente, a gente dá o nosso pitaco, que o nosso é, assim, achismos e vamos passar o que achamos e da nossa experiência maravilhosa. E a Nath, ela lê as cartas e dá o parecer dela. Enfim, esse é o nosso quadro. E para quem não conhece a Nath, ela participou do episódio 3, do episódio 4. E quem quiser ouvir o episódio, quem não escutou ainda, é a Natália Francisca. A gente vai deixar o arroba dela na descrição do Instagram. A gente recebeu um direct do um seguidor nosso, Eric, e eu vou ler agora para vocês. Boa noite, meninos. Meu nome é Eric, tenho 29 anos, sou do signo de Sagitário. Primeiramente, quero dizer que vocês foram minhas companhias quando eu trabalhava fora de São Paulo. Meu EP favorito é o Tempos Sombrios. Mas enfim, o caso é o seguinte: trabalho com hotelaria, divido minha vida com o trabalho e nas folgas com os meus rolês e contatinhos. O problema é que mesmo essa idade eu ainda moro com a minha mãe. Ela sabe que eu sou gay, ela é evangélica e toda vez que eu trago algum amigo em casa, ela cria um questionário enorme sobre a pessoa. Em casa somos só eu e ela, nos damos bem até. Estou comprando um apartamento para mim, só que fico com peso na consciência de deixar para lá. Mas também penso que se um dia eu for trazer um namorado para casa, eu não vou precisar responder um questionário do Enem antes. Quero poder ter meu próprio canto, sabe? Mas essas paranoias ficam me perseguindo. O que vocês acham? Um beijo para vocês, meninos. Olha, Eric, eu acho que a resposta você já tem. Já tá aqui no nosso Eu episódio. acho que, Sim. exatamente, eu acho que você já até respondeu. Porque assim, Eric, vamos lá, momentos de gente doida. Às vezes o que eu faço comigo mesmo? Eu tenho a resposta e às vezes eu converso, por exemplo, eu vou conversar com algum amigo, com alguma coisa, e a resposta já sai ali. Eu não sei se vocês são assim, mas às vezes eu sou assim. E você parece, pelo que me parece, você já sabe a resposta. A resposta é, você tem que seguir sua vida, eu acho, né? Mas seguir sua vida não significa que você vai deixar sua mãe Esquecer sua mãe. isolada, esquecer. Abandonar sua mãe. Exatamente. Dá pra Sim. você seguir sua vida e ver sua mãe uma vez na semana, 2 vezes, sei lá, você continuar tendo a rotina. Só que vai ser melhor pra você canto, né? Porque, meu. Ai, poder andar pelado em casa, de boa. Mas sabe o que eu acho? Que é o que a gente falou. Como a gente acha que a mudança, não que seja um ambiente tóxico para você, ou seja um ambiente difícil, mas mudar é um processo difícil, né? E querendo ou não, ao mudar, você vai cortar o cordão umbilical que você tem com a sua mãe, de 29 anos, que foi construído. E aí, para você passar para a próxima etapa, eu acho assim: você sabe o que você quer isso, só que tem aquele medo do confortável. O que é confortável para você? Morar na casa da sua mãe e às vezes passar por essas situações. Só que você tem que enxergar o para frente. O que o apartamento novo vai me trazer de bom, né? E é o que a gente falou, e lembrar com carinho as coisas que você passou no passado com a sua mãe, viveu, e continuar visitando ela, e ela ir no seu apartamento. E aí ela vai começar, provavelmente, foi o que aconteceu comigo, ela vai começar a respeitar o seu espaço e respeitar a sua individualidade e ver que você tem o seu canto, né? E que você manda no seu canto, né? E aí, mas é um processo difícil, porque você está criando, querendo ou não, uma independência, né? E pode ser uma independência também emocional. Eu não sei como é que você é com a sua mãe, mas é difícil você quebrar esse laço, né? Nossa, total. Eu convivo com a minha mãe, eu vivo com a minha mãe. E só que diferentemente, a nossa é ótima em vários sentidos. Então assim, privacidade, ter o meu espaço, apesar de eu morar com ela e tal, mas a gente tem uma relação muito boa nesse sentido. Então assim, não tenho essa dificuldade no caso de namorado e tal, trago aqui em casa de boa, sabe? Então não tem essa dificuldade. Só que, meu, se você tá tendo a oportunidade de ter sua vida, vai. Eu acho que vai ser super, sabe? Vai ser uma evolução do caralho, né? Você vai. Eu acho que você tem que ir, Eric.
Só vai. Se joga. Se joga. Eu acho que você tem que se jogar. Mas isso, eu acho que o medo que você pode ter é de deixar sua mãe, como você falou. Ela não vai ficar esquecida. Não vai deixar, Sim. sabe? Você vai ter contato com ela e tal. Porque apesar dos pesares, parece que a relação de vocês é boa, né? Tipo, você tem uma Uhum. relação tranquila com ela. Apesar dela, né? Ser evangélica. Aquela gente, nada contra evangélicos, tá bom? Apesar dela ser evangélica e tal, e meio que ter um pouco de pé atrás com isso, né? Da sua sexualidade, mas parece que não é tão horrorosa. Tem gente que você convive com ela, tanto que você convive com ela há 29 anos, né? Porque se fosse insustentável, assim, você estaria, meu Deus, graças a Deus, o meu lugar, ótimo. Eu estaria pensando nisso, tipo, e agora? Se fosse horrível, nem ia te passar na sua cabeça isso. Você falar, só quero ir embora desse lugar, entendeu? Então parece que é uma convivência legal. Mas não se preocupe, sua convivência com ela não vai morrer. Pedro, como é a convivência com sua mãe? Eu acho que os meninos, eles podem, nesse sentido, falar um pouquinho assim deles, porque, quando eu vou na casa dos meninos, a mãe do Pedro tá lá. Então, assim, ele vive com a mãe dele ainda, esse contato não Sim. morreu, né? Então, eu ia falar exatamente sobre isso. Porque eu e o Clayton, a gente foi morar junto quando a gente tinha 22, né? E eu também fiquei super com medo. Foi um processo muito traumático entre mim e a minha mãe, quando eu me mudei. Só que depois que passaram os primeiros meses, eu vi que foi a melhor coisa que eu tinha feito. Não porque minha relação com minha mãe era ruim, continua sendo maravilhosa até hoje. Só que eu vivia numa casa com a minha mãe e minhas duas irmãs, então eu não tinha muito espaço. Principalmente que eu tinha começado a namorar com o Clayton no ano anterior, então eu precisava de uma privacidade com ele. Só que aí a minha mãe hoje, ela dorme aqui, ela tem a chave da minha casa, a gente continua se dando super bem. Então, Leva não uns tenha. vinhos ótimos. Sim, Estamos bebendo e vendo e a falando gente toma bons drinks juntos. Mas né, que a gente falou, vai ter uma fase de adaptação, né? Porque toda mudança tem isso. Mas Mas é super normal, gente, porque assim, Sim. é super normal. Ó, eu tenho uma amiga, não amiga, uma colega, assim, fez facu comigo e tal. E é heterossexual, blá, blá, blá. E pra ela foi muito difícil, porque ela é jornalista, e aí, assim, ela escreve super bem, sabe? Aqueles textos, assim, meio poéticos, enfim, é lindo, assim. Ela tira umas fotos, às vezes, assim, do metrô, de umas pessoas desconhecidas, escreve um texto. E aí ela se casou recentemente. E aí ela fez um texto da sacada da casa dela, e de como que era a mudança tava criando uma coisa nela, assim, tipo, ela tinha vontade de, às vezes, pegar as coisas dela e voltar pra casa da mãe dela, assim. Só que ela sabia que era o momento dela estar com o esposo dela. Ela escolheu aquele momento. É a vida dela agora. A mudança dela que ela fez agora. Então, pra ela aceitar todas essas coisas. E aí, depois de um tempo, eu vi que ela fez um outro texto falando de como que já estava acalmando as coisas, sabe? Os ânimos estavam acalmando. Ela finalmente estava se reconhecendo naquele lugar, sabe? Ela estava reconhecendo aquele lugar como a casa dela, sabe? Porque ela reconhecia o outro lugar como a casa dela. Para ela conseguir pegar isso e te falar, não, aqui agora é minha casa, demorou um tempo. Então nada vai ser rápido, nada vai ser simples, vai ser um processo, igual a gente comentou, mas vai passar e vai dar certo. Sim. depois, quando você mudar, conta pra gente. Sim. A gente adora as continuações das histórias, né? Sim. E aí agora, meu querido, vou ver o que as cartas dizem pra você, né? Sim. Vai lá, Nath. Oi, Eric, tudo bem? Eu abri o baralho cigano para você. Tirei 3 cartas também. E eu vou falar de cada uma e você vai entender o recado. A primeira carta foi a carta da foice. O que a foice faz? Ela corta, né? A gente usa para cortar ali trigo. Não sei, eu nunca fui em plantação. não sei como que usa, mas enfim, ela usa para você cortar. Tanto que aqui a imagem a gente vê ela cortando trigo. E o que você tem que cortar nesse momento? Medos, receios que você tem. Mas ela não fala só de cortes, ela fala também de transformações. Quando você corta um
plantio de algo, você está cortando para transformar ele em algo também. Seja levar para uma feira, seja transformar num pão, seja o café, seja o que for. Você vai transformar aquilo que você tirou da plantação em algum alimento. Então, nesse momento, que tipo de corte que você tem que fazer nos seus medos, na sua vida pessoal, nas suas crenças que você tem, para trazer transformações. Essas transformações, elas são práticas, são bem práticas, né? Alguns desgastes que você tem, outra mensagem que ela traz é que se você tem algum desgaste, alguma preocupação, vai ter fim. Claro que depende de você tomar atitudes, de você avaliar as situações e tomar essas atitudes bem práticas e cortar de vez aquilo que te incomoda, internamente no caso, né? Então ela também fala de um período de transição, é aquilo que eu falei. A foice corta o alimento para aquilo virar um outro alimento, para aquilo virar uma receita na casa de alguém. Então, é isso, é você cortar aquilo que te incomoda, cortar o medo, né? Ficar de cabeça erguida e tomar as suas decisões para, assim, você ter as transformações que você precisa. A segunda carta é a carta da casa e ela mostra muito essa ligação que você tem com a sua mãe, essa ligação forte, né? Vocês moram juntos, vocês convivem juntos, então tem uma relação muito forte. E fala exatamente disso, dessa relação que vocês têm, né? Desses sentimentos, confiança que vocês podem ter um com o outro. E também de coisas que podem te incomodar nessa relação, né? Como você mesmo apontou na tua história. Então, ela estando aqui é uma grande questão para você, né? Eu não quero deixar a minha mãe sozinha, mas o que você pode fazer por ela ou pode fazer por vocês dois que vai amenizar esse rompimento, né? De ligação diária, de ligação de convivência diária que vocês têm. Ao fim, a gente tem a carta dos ventos. Os ventos mostram essa questão de confusão, dúvidas, né? Medo de tirar conclusões precipitadas, dificuldade de analisar uma situação, dificuldade de decidir, né? Dificuldade de decidir algo, né? Quando você tem a dificuldade de análise, você provavelmente vai ter uma dificuldade de decidir, de tomar uma decisão. Então, ela também fala aqui que as mudanças da sua vida, se elas tiverem que acontecer, elas vão ser de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você decidir. Então, esse é um momento, assim como a gente viu na carta da foice, de você cortar qualquer tipo de crença que esteja te limitando, qualquer tipo de medo que você tenha, qualquer tipo de conclusão precipitada sobre qualquer coisa que pode acontecer, você dentro ou fora da tua casa, você avaliar essa situação e realmente não ter medo de tomar decisões. Não ter medo de seguir o teu caminho, ou não ter medo de deixar a tua mãe, que ela nunca vai estar sozinha, você sempre vai estar por ela, mas você quer a tua privacidade. Então, você ponderar isso, o que é mais importante para você nesse momento, né? Nessa construção de vida que você deseja. Então, a partir do momento que você não tiver medo, não tiver receio, você levantar a sua cabeça e falar: é isso, é minha decisão final, é isso que eu decido e eu não vou decidir mais nada além disso em relação a este assunto. Ok, pronto, as coisas vão fluir. Então,
nesse momento, talvez seja um momento de você parar para pensar e realmente analisar. Sabe quando a gente desenha uma situação, a gente pondera prós e contras? Realmente fazer isso, por conta dessa energia dos ventos de confusão, né? De dificuldade de decisão. Então, você colocar realmente no papel prós e contras. Por que eu vou fazer isso? Como que vai ficar aquilo? E você decidir com base no que você sente, independente de qualquer outra pessoa sentir. Enfim, mas como diz a Nath, é um período de quê? De você avaliar bem a situação, né? Basicamente. Então, eu acho que tem que seguir por esse rolê mesmo. É isso. Só vai, mergulha. Depois que falou, não temos muito o que falar, né? Pois Mas tipo, tem que seguir o seu coração. Mas eu acho que já tá decidido pra ele. Eu também acho que quer. Tá. Ele só quer saber como que ele lida com essa situação, né? A Erika é um Sim. processo. Mas vai dar tudo certo, amigo. Vai sim. Vai. Gente, quando chegou essa história, eu pensei, nossa, tem tudo a ver com o episódio. Precisa estar no episódio. Sim. Changes. Uma coisa só que eu queria. Não vai ter o pouquinho indicando nesse episódio, mas eu queria indicar. São uns vídeos do Léo Juan, um youtuber. Juan não é R-U-A-N, tá, gente? É H-W-A-N. Ele fala sobre essa questão dos filmes do Toy Story, cada um retratar uma fase da vida. E aí ele fala mais detalhadamente, né? Então, se vocês quiserem ir lá assistir. Enfim, gente. Eu acho que depois de tantos devaneios e tantas coisas, tantos questionamentos, quem diria que o filme da Pixar ia render, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas enfim, queria agradecer de novo pelos nossos ouvintes que estão aí com a gente, sempre fortalecer esse rolê. E se cuidem, gente, pelo amor de Deus. Fiquem em casa, só pra reiterar mais uma vez. Escutem nosso episódio aí, reescutem outros, vão escutando os antigos também. E a gente vai passar por essa fase, bem firmes e fortes e mais grandes ainda. Sim. A gente o mundo já sobreviveu a muita coisa, então a gente vai sobreviver a essa. Vamos sim, gente. Todo mundo unido. Só que assim, dessa vez ninguém segura a mão de ninguém, tá bom? Álcool em gel. Sim. Álcool em gel sempre. Na verdade, não. Lavem as mãos, que é o essencial. Mas se não tiver oportunidade... E se você quiser mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, críticas, é bemviadospodcast@gmail.com. E para quem quer seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, com o Facebook Bem-Viados Podcast. No Instagram, tudo junto, Bem-Viados Podcast. E Twitter, Bem-Viados_pod. Um beijo e continuem bem-viados!